Fala galera, eu sou o Léo Lacerda, fundador da LRD. Não se esqueça de deixar seu like, de comentar, de se inscrever, porque é muito importante para os próximos vídeos que virão. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um clipe que a gente gravou da Chloe chamado Birkin. Bom, esse projeto foi um projeto muito atípico, porque a gente tinha várias limitações. Foi uma correria insana, porque o clipe chegou pra gente faltando 2 dias pra gente gravar. Não tinha roteiro, não tinha storyboard, não tinha shotlist, não tinha nada. Foi realmente no freestyle, bota aqui gigante na tela, porque foi no freestyle total e deu super certo. Agradecer muito a agência Buzina, que confiou muito no nosso trabalho, então isso foi fundamental para que no freestyle as coisas funcionassem da maneira melhor possível, vamos dizer assim. Então quero muito agradecer a todo mundo que acreditou na gente. A gente tinha pouquíssimo tempo para poder pensar no projeto, então assim, a gente deu o nosso máximo com um orçamento muito pequeno e conseguimos entregar alguma coisa muito legal. Foi muito legal mesmo o clipe, vocês estão vendo aí nas imagens que foi muito legal de trabalhar com as asteras, com as luzes. A locação a gente tinha que fazer naquele dia, naquele horário, então foi tudo muito corrido. Mas assim, a locação ajudou muito, era um galpão bem aberto, a gente tinha bastante profundidade, a gente tinha várias texturas para poder trabalhar no clipe. A Chloe é uma artista sensacional, assim, tudo que a gente dirigia, a gente falava para ela fazia assim, brilhantemente. Pessoa que tá acostumada com câmera, isso é muito importante. Então assim, os movimentos dela, os olhares que a gente pedia pra ela fazer, ela fazia. Então assim, tirou de letra. Dentro desse projeto, né, que a gente tinha uma diária pra gravar 4 clipes. Em uma diária a gente tinha que gravar 4 clipes diferentes. Ou seja, a gente tinha que pensar dentro da locação formas diferentes de trazer clipes diferentes, né? Vamos dizer assim. Então a gente tinha um espaço para gravar um clipe. Então a gente pegou uma parede, a gente colocou uma luz vermelha na parede para destacar, a gente colocou a luz, as asteras e tudo mais. A gente fez um clipe naquele ambiente. Cara, como a gente pode pensar para fazer um outro clipe nesse ambiente que não pareça que esteja no mesmo lugar? Então a gente foi para uma outra locação, virou a câmera para o outro lado, colocamos as luzes de maneiras diferentes para poder parecer que estivesse em outro lugar. Ela trocou de roupa, enfim. Então deu para poder a gente pensar dentro da mesma locação em estratégias diferentes para clipes diferentes. Isso foi legal. Bom, como o budget, né, o orçamento era curto, a gente não tinha como ter uma equipe super mega gigantesca. Então a gente teve que selecionar as pessoas corretas, acumular a função, foi muito importante nesse projeto, para que a gente conseguisse, né, executar. Então a gente tinha eu, que fiz a parte de direção e direção de fotografia, então fiz a parte de iluminação, qual era o ângulo, qual era a câmera, qual era o lens, enfim, toda essa parte. O Tacho, que é o nosso filmmaker oficial aqui da LRD, ele fez toda a parte de cinegrafista, vamos dizer assim, ele operou a câmera, ele fez de uma forma brilhante toda a parte de operação de câmera. A gente tinha o Pedro, que ao mesmo tempo que ele era editor, lá no dia ele fez papel de assistente de direção, então ele ficou ligado nos takes que faltavam, ele ficou ligado na iluminação, me ajudou como gaffer, vamos dizer assim. Então assim, foi fundamental também. A gente tinha o Diego, que ajudou a gente no behind the scenes, então todas as fotos que a gente publicou e vai publicar ainda sobre esse clipe foi o Diego que fez. Ajudou também com a gente na parte de assistência pro cinegrafista. Enquanto o Pedro me ajudava na parte de direção, o Diego ajudava o Tacho na parte de operação de câmera. Então o Diego ficava atrás do Tacho para segurar até onde ele podia ir, para não tropeçar em nenhum cabo, não tropeçar em nenhuma luz e tudo mais. Então isso foi muito importante também. Enfim, todo mundo teve que acumular diversas funções pro clipe acontecer. Bom, o equipamento que a gente utilizou, a maior parte veio da Willock. Valeu, Will, você que tá assistindo aí. Alugue sempre equipamentos com Will, sem super qualidade, super parceiro, melhor preço do mercado. Vai lá no Willock, na descrição aqui a gente vai deixar o contato dele. Mas a gente usou, pela primeira vez eu tinha usado o Aperture, o Nova 300C, para poder fazer essa parte de RGB, de jogar as luzes na parede e tudo mais. Cara, fiquei surpreendido porque tem um punch, né? É bem forte a luz, ela é pequena e consegue entregar super bem. A fidelidade de cores também super boa. A gente entrou no aplicativo, selecionou exatamente o vermelho que a gente queria e ela entregou, muito bom, com uma intensidade forte. A gente tinha um Aperture 600D para fazer a luz frontal, uma coisa assim. Não que a gente tivesse que usar toda a potência dos 600, mas ele foi fundamental para a gente saber que, precisando, a gente tem, sabe? Então, a gente usou com o 600 como luz principal e às vezes a gente usou o 300X
pra poder fazer uma luz de recorte, ou jogar na parede pra poder fazer só preencher as sombras e tudo mais. Então, foram essas 3 luzes que a gente usou como luz principal. A gente também usou 8 asteras, que veio da Vagalumes, também aqui na descrição dos comentários, se quiserem alugar a astera aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. Cara, Ronde, tamo junto demais. Esse cara é sensacional, tá em todos os nossos projetos. E por que a gente resolveu ter a astera com a gente no set? Lembra que eu falei pra vocês que a gente tinha várias opções, a gente ia fazer 4 clipes. A gente tinha uma locação e as asteras, elas funcionaram como separação, vamos dizer assim, de identidade de clipe. Então, em um clipe a gente jogou as asteras na parede, no outro clipe a gente usou as asteras como fazendo um V de profundidade. Então, assim, as asteras funcionaram não como iluminação principal, ou para recorte, ou para infinidade de coisas que elas podem servir, mas elas funcionaram muito para poder criar identidades diferentes dentro dos clipes, entendeu? Então, assim, foi sensacional. Já tinha trabalhado com a astera antes, assim, outro patamar, juro, encantador. Você diz assim, eu quero ter uma astera amanhã. Aí você vê o valor e fala, vai ficar próximo, porque é muito caro, mas, assim, foi muito importante pra gente poder criar essa identidade diferente dentro dos clipes. Bom, câmera, a gente usou a 7S3 da Sony, uma 24-70, é a que a gente mais usa aqui. Eu queria ter usado lente cine, mas como eu te falei do budget, não tinha essa opção. E super deu conta do recado. A gente colocou na frente o Pro Mist. Eu não uso muito o Pro Mist de rosquear, eu uso o Pro Mist dentro do Matchbox. Eu prefiro porque na hora de tirar lente, trocar lente é melhor. Não nesse caso porque a gente tinha só uma lente, mas normalmente nos projetos a gente costuma trocar lente, então eu prefiro usar o Matchbox e aí tudo tá ali, só precisa trocar a distância focal, é mais fácil. Pelo menos eu entendo dessa forma. Então a gente tinha um Pro Mist, a gente estava com o Matchbox e a gente operou tudo com o DJI Ronin S2. E uma coisa diferente que a gente fez, acho que é a primeira vez dentro de um clipe, que foi usar o Easy Rig. Por que a gente usou o Easy Rig? A gente sabia que, pensa comigo, a gente tinha, né, uma diária para gravar 4 clipes. O Tacho ia ficar horas e horas e horas e horas segurando aquele negócio pesado, cheio de coisa. E aí, Tacho, como é que tá? É pesado? Falta peso aí. Pra gravar 4 clipes. Então a gente falou assim, cara, eu vou safar a coluna do Tacho, vou colocar ele com Easy Rig, porque assim, é muito menos peso pra ele carregar. A gente usou até uma gambiarra, porque a gente usou o Ronin ao contrário, a gente não sabia como, não tinha nenhuma forma de prender o Ronin no Easy Rig, então a gente fez uma gambiarra lá, enfim, deve estar aparecendo aí nas imagens, deu super certo, ficou bem travadinho, bem bonitinho, e isso literalmente salvou a coluna do Tacho. De nada, Tacho. Acho que de equipamento foi isso. O que mais que eu usei, Pedro? Transmissor, né, e tal. Bom, outro equipamento muito importante pra gente dentro dessa produção foi usar os intercom, porque a gente tava muito distante um do outro, não tinha como ficar gritando com música altíssima e tudo mais, então tinha que dar o direcionamento pro tacho, de ângulo e tudo mais. Então foi fundamental usar o intercom pra todo mundo, e acho que nós tínhamos 5 ou 6 no set, então a gente distribuiu até pra parte de produção e tudo mais, pra entender o que a gente tava falando, o que a gente queria e tudo mais. A gente tinha também um monitor pra direção, ou seja, a gente tinha um monitoramento sem fio, através do transmissor, e isso chegava pra gente a alguns metros de distância pra gente poder acompanhar. Eu ficava olhando naquele monitor o que o Tacho estava fazendo e pedia pra ele algumas coisas. Se aproxima, não precisa nesse momento ir tão próximo, vai ter um momento de fazer o close, fica na aberta, faz o movimento, faz um pan, isso, continua, tá legal, não sei o quê. E aí ia direcionando um pouco o Tacho, ele também tinha a liberdade dele pra poder criar, mas eu ali, à distância, conseguia dar um direcionamento pro que eu precisava, pro que eu queria dentro do clipe. Bom, falando um pouco da direção artística, trabalhar com a Chloe, como eu falei, foi muito fácil. Todo o direcionamento que eu dava pra ela, cara, faz mais assim, mais assado, ela não só fazia, como surpreendia, ela ia além. Então, assim, isso foi muito fácil. Isso a gente não pode negar e dar os parabéns. Tudo que a gente falava, ela entrava na energia, ela, enfim, teve uma sintonia muito boa. Isso foi muito importante. Bom, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Fiquem ligados porque tem muita coisa legal de behind the scenes. Vamos começar a mostrar também a parte de pré-produção. A gente tá fazendo documentários, short films. Se você tem vontade de aprender sobre o storytelling em si, gravação mesmo, sabe, de cinema, fica ligado no canal porque vai ter muita coisa maneira aqui. Mostrar tudo que a gente sabe, tudo que a gente tá pretendendo fazer. Então fica ligado porque vai ter muita coisa legal, de verdade. Se inscreva e deixa o like.